Primera de Crónicas, capítulo 1 y versículo 4. Perdón, capítulo 4, versículo 9 y 10. Vamos ler só dos versículos. Primeira de Crônicas, primeiro livro de las Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 4, versículo 9 e 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor que leemos honrando o nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Primeira de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. E Jabes, não sei como pronuncia aqui em espanhol, mano. Jabes foi mais ilustre que seus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Invocó Jabes a Dios de Israel, diciendo, si me dieras bendición y ensanchas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me liberas del mal, para que no me dañe, y lo otorgó Dios todo lo que pidió. Aleluya. Podéis tomar vuestros acentos, hermanos. Já é complicado, né, irmãos? Nós outros já venimos a predicar temblando, ainda levam uma pressão desse da pastora, madre minha. Hermanos, eu quero, de verdade, que estou muito contente de estar aqui hoje. Pensei que não estaria. A predicar, a hacer a exposição da palavra do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus e segundo a pastora que me confiou o púlpito da igreja. Amém. E hermanos, eu quero aproveitar esta oportunidade que aqui delante da igreja eu quero pedir perdão a minha esposa. De verdade que eu não estava em dúvida se estaria aqui hoje, porque sabes que uma vida de um matrimônio às vezes passamos por luta, por contendas, por peleas, e a semana passada foi muito difícil para nós dois. Então, eu não tenho a culpa. Nós outros sempre queremos que nós outros não temos a culpa pelo outro, né, mano? Então, parte de uno, como diz em Mateus 5, versículo 8, se eu não me equivoco, bem-aventurados os pacificadores, porque então, aquele pacificador é aquele que provê a paz. Então, não importa se tu está correto, se tu está bem ou mal, tu tens que dar o primeiro passo. Então, eu quero pedir perdão a ti, vale, meu amor? Me perdona, te quero muito. E amanhã, hermanos, vamos cumprir 4 anos de matrimônio. E assim, com esta reconciliação, já começamos a segunda lua de miel. Oh, glória! Bueno, sem mais delongas, vamos ao texto. O texto que está na segunda de Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Este texto, hermanos, nos conta uma história muito linda. Uma de muitas histórias que a Bíblia nos conta. Que é a história desse homem, que se chama Jabes. Lo que chama atenção a esta história é que Deus não utiliza um capítulo inteiro ou um livro inteiro para contar esta história. Deus utiliza apenas 2 versículos para contar a história deste homem. Deus é curto, sucinto, é direto. Em apenas 2 versículos, Ele conta o princípio, o meio e o fim de esta história. Essa história começa quando sua madre lo deu à luz. E diz aqui que Jabes foi o mais ilustre de seus irmãos. E ele foi chamado Jabes
porque Jabes significa hijo del dolor. Su madre, cuando lo dio a luz, lo puso este nombre en él. Para el hebreo, te explico una cosa, para el hebreo, se ponía el nombre de una persona cuando él nacía. Para poner un nombre de una persona, sea niño, sea niña, había 4 contextos. Primeiro, el contexto espiritual. Segundo, contexto tradicional. El terceiro, contexto circunstancial, la circunstancia que nacia el niño. Y el cuarto, había un contexto revelador. Estos 4 contextos contían que revelava que de aí, de um desses 4 contextos, que saía o nome da pessoa que nascia. El contexto espiritual, ustedes vão mirar alguns nomes como Elias, que tem uma mescla com o divino, com o terrenal, com o que é divino, como o nome de Jonatas, aquele que é fiel, aquele que provee. Então existia nome que tinha a mescla do divino com o terrenal. Havia também contexto tradicional. Era uma tradição poner o nome de um ninho, de seus abuelos ou de alguém da família, por homenagem ou por algum motivo. Era uma tradição. O exemplo de isso temos em João Batista. Quando João Batista nasceu, perguntaram qual vai ser o nome do ninho. A madre disse, não sei, pergunta ao padre. Foram perguntar ao padre, pero o padre não habla, está mudo. Deram uma tábua para ele e ele escreveu João Batista. Pero que João Batista está unindo da tradição, não há nada na família com esse nome. Então, tinha também o contexto tradicional. Havia também o contexto circunstancial. A circunstância do nascimento do ninho revelava o nome de ele. Através da circunstância, o padre ou a madre ponia o nome da pessoa que nascia, do ninho que nascia. Por exemplo, Icabod, foi-se a glória de Deus. Qual foi a circunstância? Quando ele nasceu, foi quando foi levada a arca de aliança. Davi foi à guerra, levou a arca de aliança e foi levada a arca de aliança. Jacob, aquele que nasce agarrado no tobilho de seu irmão. Então havia as circunstâncias que proviam o nome do ninho. Havia também o contexto revelador. No contexto revelador, a mais revelação, a mais prova que temos na Bíblia foi quando Deus aparece a Moisés na sarça. Deus aparece a Moisés na sarça e disse: Eu sou o que sou, e vai ao povo do Egito, sacar o povo do Egito, pero de várias escusas, de tantas escusas. Uma das escusas que ele ha posto foi essa. A ver, eu vou a Egipto, vou a descer a los oceanos de Israel, que o Deus apareceu em meio de la sarça, a sarça corria fogo, pero não se queimava. Isso vai aparecer história de ninho. E quando eles me perguntarem, a ver, qual foi o nome do Deus que te enviou, que te apareceu em meio de la sarça, o que direi a eles? Ele disse a Moisés: tu dirás a eles que eu sou o que sou, te enviou a vós outros. O que quer dizer isso? Isso está revelando o caráter de Deus. O povo ia perguntar para eles, os anciãos iam perguntar: mira, qual é o nome do Deus que te enviou, para ver se coincide, para ver se é o mesmo que nós outros cremos. O que quer dizer isso? Deus está dizendo para Moisés: vete já, diga que eu sou o que sou e te enviou, porque eu não devo satisfação na arcángel, eu não devo satisfação na querubim, eu não devo satisfação na ángel, eu não devo satisfação a homem, eu não devo satisfação a nadie. Porque eu sou o que sou, e antes de mim nunca houve Deus. Aleluia. Então, o nome trazia esses 4 contextos.
Aqui, Jabes recebe o nome devido às circunstâncias de seu nascimento. Existem três coisas que nós outros não escorremos. A primeira de ellas, o padre. Nós outros não escorremos nosso padre, mas cada um ha tenido uno, não? A segunda coisa que nós outros não escorremos é a madre. Nós outros não escorremos a madre, mas você quer nascer de alguém? E a terceira coisa que nós outros não escorremos é o nome. Nadie escorre o nome. Ou é alguém que escorreu o nome, elegeu o nome. Nadie, verdade? E quando nós outros recebemos nosso nome, nós o recebemos na fase da inocência. Tranquilo, irmãos, que estou construindo o sermão, vale? É uma introdução. Nós outros recebemos nosso nome na fase da inocência, como quando éramos bebê, quando acabamos de nascer. O que quer dizer isso? Nós outros não sabemos o que significa nosso nome. Nós só vamos ter consciência com o que significa nosso nome, o que quer dizer nosso nome, quando atingimos a fase da consciência, quando venimos a entender. Então, se nós outros não sabemos, aí que vamos saber, descobrir se nosso nome é feio, se é bonito, se vamos sofrer bullying na escola, se é um nome popular. Eu particularmente sofri bullying na escola. Abre uma parênteses aqui, porque em Brasil tem uma madeira que se chama mogno e meu nome pronunciado em português é Vogney, e alguns me chamavam de Vogno, aí Mogno, Bogno. Pero me gusta meu nome, por quê? Porque alguns nomes são únicos e meu nome é único, nunca he visto nadie com o mesmo nome que meu. Então é assim, quando chegamos à fase da consciência, que vamos entender e compreender o significado de nosso nome. E segundo a Bíblia, quando chegou a fase da consciência, Jabes entendeu o significado de seu nome. Então, quando ele nasceu, a Bíblia diz que ele causou muitos dolores a sua madre. E quando ele recebeu o nome, ele era bebê. E quando ele chegou à fase da consciência, ele disse: a ver, então, mi nome é hijo de dolor de minha madre? Sim, isso é. Quer dizer, então, quando eu nasci, minha madre sofreu muito dolor. Sim, exatamente isso é. Quer dizer que todos os meus irmãos, eu fui o que mais causou dolor a minha madre. É sim, homem, é isso. Agora tu já sabe, exatamente. Quer dizer que eu sou filho do dolor e que minha madre quase morreu para que eu nascera. Sim, exatamente, é correto. Quer dizer então, que quando ela me mira, ela recuerda de todo o dolor que passou, de todo o sofrimento. Sim, homem, é isso. Agora dime, como alguém que tem um nome como este, como alguém que tem um nome de sofrimento, de dolor, pode ter uma história tão linda como esta? Uma história maravilhosa como esta. Aqui diz assim: se me echaras mi território, a mim não me gusta essa tradução, a mim me gusta a tradução da NVI, que diz assim: se me bendeci muitíssimo, e se tu mano estiver comigo e liberar do mal, para que eu não dane, ou seja, te vou a glorificar, te vou a exaltar para todo sempre. E o resultado, ele otorgou Deus tudo o que ele pediu, ou seja, Deus lhe deu tudo o que ele lhe pediu. Que Jabes hecho para ter uma história tão linda, para trazer exemplos para nós outros. A primeira coisa que Jabes isso foi cambiar a história.
Jabes poderia cambiar uma letra. Jabes poderia cambiar uma letra, quitar uma letra que cambiava o sentido, o significado do nome. Jabes podia acrescentar uma letra que cambiava totalmente o sentido do nome. Então, o nome tinha outro significado, se ele opondo uma letra ou quitando uma letra. Pero Jabes, não quitou uma letra nem acrescentou uma letra. Dijo ele: deja mi nombre como está. Deja mi nombre como está. Pero solo hay una cosa: minha história será diferente. Eu não vou cambiar meu nome, eu vou cambiar minha história. Mas é mais fácil cambiar o nome, pero eu vou cambiar minha história. É mais fácil cambiar o nome para que não veja tanto peso, pero eu vou cambiar minha história. El que tem uma história de poder para tu vida eres Deus. Aleluia. El que tem um patamar de história, de vitória, de glória para tu vida eres Deus. Aleluia. Deus, não hace falta cambiar o nome, hace falta tomar atitude e cambiar a história. Hace falta mirar qual Deus que tu está servindo, como está servindo, como louvar, qual a intimidade que tu tem a Deus, porque assim Deus te revelará toda a história que tem para você. Aleluia. Deus tem uma história de reconciliação para você neste dia de hoje, para você e para mim. Deus tem uma história de arrependimento, de justificação, uma história de salvação para mim e para você neste dia de hoje. Ele tem uma história impossível para os olhos dos homens, para possível para os olhos de Deus, em tu vida, em tu família, em tus filhos, em tu marido, em tua esposa. Aleluia. Deus está dizendo para mim e para você nesse dia de hoje que Ele tem poder de cambiar a história, de transformar vidas. Aleluia. E quer transformar minha vida e sua vida neste dia de hoje. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabemos que Satanás tem uma história para cada um de nós outros, verdade? E é a mesma: matar, roubar e destruir. Pero Jesus chegou e disse: eu tenho uma história maravilhosa para vocês. Eu tenho uma história espetacular para vocês. Eu vindo para que tenha vida e a tenha em abundância. Aleluia. A vida e a abundância. Oh glória. A vida e a abundância é a vida eterna. Hermanos, não confunda a vida e a abundância, não tem riqueza. Não que o crente, o cristiano não pode ser rico, pode. Mas Jesus não está falando de riquezas, de mansão, de coche, de dinheiro. Não, Ele está dizendo vida e abundância. Quando tu tens dinheiro em abundância, é muito dinheiro, verdade? E quando tu tens vida em abundância, é vida eterna. Jesus tem vida eterna para você nesse dia de hoje. Aleluia. Jesus, quando vine, Isaías disse, em versículo capítulo 53, disse que Ele carregou todos os nossos dolores, todas as nossas enfermidades, verdade? E que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Quando Jesus disse que vino, e disse que tem vida e vida em abundância, o que quer dizer isso? Irmão, eu quero dizer isso. Deus está te dizendo: se tu cada dia se põe aos pés do Senhor, se tu cada dia entrega a sua vida ao Senhor, se tu cada dia se arrepende dos seus pecados, se tu cada dia se reconcilia com o Senhor, porque temos que reconciliar cada dia, se tu pões sua família aos pés do Senhor, demônio nenhum terá poder para quitar a história de poder que Deus tem preparado para a sua vida. Aleluia. Uma história de poder. Deus tem uma história de poder para mim e para você. Qual? Vida eterna. Jabes não cambiou o nome. Jabes disse: deja mi nombre como está, pero ahora
Agora é o seguinte, quando mirar mi nome, vão dizer, não tem nada a ver com a história. E quando mirar minha história, vão dizer, não tem nada a ver com o nome. Como um nome que tem uma história dessa, tem um nome deste. Não pode ser. Todavia, há uma história em esta de Jabes. Aleluia. Deus tinha uma grande história para ele. Deus tem uma grande história para minha vida e para a sua vida hoje. Deus tem uma grande história para nossa casa, para nossa família, para nossos filhos. Deus tem uma história que vem direto do trono a seu coração, a sua família. Como está escrito em Lucas, capítulo 19, versículo 9 e 10. Hoy vino salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Hijo del Hombre vino buscar e salvar lo que se havia perdido. Deus, Jesus está prometendo para você que hoje ha venido salvação na sua casa. Tu não está aqui por se acaso. Tu está aqui porque Jesus te trajo aqui. E tem este mensagem para ti, que hoje vino salvação na tua casa. Aleluia, para tu família, para os tuyos. Senhor. Jabes não cambiou o nome, cambiou a história. Mira que forte é esse, irmão. Quem vai predicar hoje? É hijo del dolor de su madre. Que forte. Quem é seu pastor? É hijo del dolor de su madre. ¿Por quê? Porque sua madre, quando lo concebeu, ha tenido muito dolor, que quase morreu. Pero Jabes não aceitou o peso da circunstância, o peso do nome sobre suas espaldas, sobre sua vida. Ele decidiu cambiar a sua história. Pode até me chamar de Jabes, pero ele que significa não vai influenciar em minha história. Aleluia. Mira que interessante. Jacob, se leemos no livro de Êxodo, Jacob, quando estava velhito já, cerca de morrer, chamou os filhos para bendecê-los. Também na tradição de los hebreus, del patriarca de la família. E vindo José, governador de Egipto, trajo Efraim e Manassés, seus filhos, que são netos de Jacob. Jacob lo beneficiou. E depois de isso, começou a obedecer a cada um deles. Começando por Rubens, Simeão, Gade, Asaf. Pero quando chegou em uno, como é o nome dele? Me se foi da mente agora. Quando chegou em uno de eles, disse assim: tu eres um asno. Porque como tu vai bendecir a seus filhos e vai dizer, tu eres um asno. Asno era um animal de carga. Ou seja, um asno de huesos fuertes, mesmo sendo asno, lo sujeitará a los fardos. Graças, irmã. Isacar. E quando miramos, foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E ao sair do Egito, ao decorrer da caminhada em deserto,
houve muitas lutas, muitas guerras, muita peleia. E Moisés, quando convocou o povo para a guerra, os primeiros que prontificaram foram os filhos de Zacar. E Moisés disse: que? Algo está mal aí. Não está coincidindo. Algo está equivocado, porque o padre disse que Isacar seria um asno. Agora eu convoco o povo para os homens para a guerra. Os primeiros que se prontificam são os filhos de eles. Subiu um escalão de asno, de animal de carga, se transformou em guerreiro. Mais adelante, se mirarmos, diz a Bíblia, os filhos de Zacar foram contados entre os cientistas. Quer dizer, quando perguntava a Moisés sobre astros, sobre luna, sobre o sol, sobre a coisa, Moisés dizia: não, isso não é comigo, é com os filhos de Zacar. Pero necessitamos saber sobre a longevidade da vida. Não, habla com os filhos de Zacar. Subiu outro escalão. De asno, animal de carga, para guerreiro, de guerreiro para cientista. E mais adelante vai estar escrito lá: e os filhos de Zacar, donde poneram os pés, comerão lo mejor de la tierra. Ou seja, de asno para guerreiro, de guerreiro para cientista, de cientista, provador de los tesouros escondidos. Aleluia. Deus tem uma história de vitória para você. Não importa qual foi profetizado em sua vida, não importa como foi o início de sua vida, pero há uma história de poder. Não podemos deixar que nenhuma maldição, nenhuma palavra contrária, nenhuma palavra contra nossa vida sobrecarga sobre a nossa história. Aleluia. Hermanos, tenho uma palavra profética para você. Agarra se tu queres. Eu não sei. Muita gente habla de maldição hereditária. Eu não sei se em sua vida tem alguma maldição hereditária. Eu não sei qual é o histórico de sua família, se é de borracheira, se é de droga, se é de suicídio. Pero Deus está dizendo: esta história em sua família termina hoje, se acaba hoje, porque tu és lavado e remido com o sangue de Jesus. Aleluia. Esta generação de ser de borracheira, de droga, de suicídio ou de maldição hereditária rompe em você, porque Jesus viu na sua vida e através de sua vida vai alcançar tua família. Aleluia. Não haverá, Satanás não prevalecerá contra tua casa. Oh glória. Aleluia. Satanás não poderá quitar seu nome do livro da vida, porque tu eres de Cristo, tu está lavado e remido, justificado pela sangue de Jesus. Aleluia. Amém. Santo. Aleluia. Que diz a palavra que acabamos de ler? Jabes foi o mais ilustre. Aleluia, glória a Deus. Que seus irmãos. Jabes não foi ilustre, irmão. Jabes foi mais ilustre. Quando perguntava para ele: tu eres ilustre? Não, eu não. Ilustres são meus irmãos. E tu? Eu sou mais. Esse era mais ilustre, sabe por quê? Porque era nobre. Irmão, ilustre, a palavra ilustre é uma palavra que se refere a gênero. Há dois gêneros para dizer se uma pessoa é ilustre ou não. O primeiro é a fama. Um jogador de futebol, um político, um artista famoso que tem muito dinheiro, Bill Gates, Neymar, não sei mais quem.
pode ser ilustre porque tem fama, tem dinheiro. Pero Jabes era ilustre não porque tinha dinheiro, porque servia ao Deus Todo-Poderoso. Tu pode até não ter fama, tu pode até não ter dinheiro, pero tu eres ilustre porque serve a Deus Todo-Poderoso, Jeová, Rei do Exército, Senhor dos Senhores, aleluia, Criador do universo, Criador de todo. Oh glória! Eu e você somos ilustres porque servimos ao único Deus Padre Todo-Poderoso. Aleluia. Esse Jeová dijo, esse será mais ilustre. Eu vejo isso lindo, mano. Sabe por quê? Porque isso faz parte da visão tridimensional de Deus. Que é isso? Que é isso, presbítero? Visão tridimensional? É assim, Deus quando mira alguém, Deus quando mira a mim, quando mira a qualquer pessoa, Ele vê o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente e o que a pessoa planeia. Isso Deus mirou a Jabes. Deus viu o que ele pensava, o que ele sentia e o que ele planeava. Aí nós outros vamos entender a eleição de Davi, porque Deus escolheu Davi. Diz a palavra que quando Samuel foi à casa de Jessé, porque ali havia de sair um rei, Jessé começou a mandar passar os melhores, mais fortes, mais bonitos. Isaí, graças. Então, é que em português é Jessé, não? Isaí mandou passar os melhores. Então, quando vino o primeiro, Samuel disse: é esse. Tem que ser esse. Fuerte, alto. E Deus disse: não, Samuel, não é este. Que, Senhor? Não. Passa o segundo. Ah, sim, agora sim é este. Samuel, não é este, Samuel. Mas, pero que, Senhor? Não é esse. Quando passou o terceiro, não é possível, agora sim, agora há que ser esse. Aí o Senhor disse: não, Samuel, não existe. Mas que, Senhor? Samuel, eu sei o que ele pensa, eu sei o que ele sente, eu sei o que ele planeia. Tu não vê isso, eu vejo isso. Então não é isso. Esse não é escolhido. Glória a Deus. Então, quando passou Davi, Jeová disse: é esse. Ah, sim, é este, Senhor. Sim, é este. Pero que é este? Samuel, cállate, porque eu estou fazendo uma alegoria, sabe, irmão? Isso não está na Bíblia. Estou fazendo uma alegoria, como Deus estivesse falando com Samuel. Depois logo vai dizer: deixa uma coisa, não está na Bíblia. Samuel, cállate, porque tu não sabe o que ele pensa, tu não sabe o que ele sente, tu não sabe o que ele planeia. Eu sim, eu sei o que ele pensa, o que ele planeia, o que ele sente. Aleluia. Glória a Deus. Então, mira, que se mirarmos a história de Davi, logo depois, quando Davi mata Golias e depois, mais adiante, assume o trono, os irmãos de Davi somem, desaparecem, verdade? O que quer dizer isso, irmão? Presbítero Ogre, por favor, o que quer dizer isso? Morreram todos, Davi mandou matar todos? Não. Irmãos, é porque... a palavra mais correta é envidia. Sabe por quê? Porque há pessoas que não servem para servir. Se não é ele elegido, ele não ajuda quem é elegido. Por exemplo, se meu irmão, vamos falar de monarquia, se meu irmão fosse ungido a rei, o mínimo eu seria o general do exército ou o chefe do palácio. Pero não, há pessoas que não servem para servir. Se não sou eu não ajudo quem é também. Desapareceram todos, se quedou só Davi. Jeová sabe o que tu pensas, o que tu planeia, o que tu sentes.
Jeová sabe o que eu penso, o que eu sinto, o que eu planejo. Você sabe por que Jeová escolheu Davi? Sabe por que Jeová escolheu Rabes? Porque ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Aleluia! Ele escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes, e as loucas para confundir as sanas. Tu não foi escolhido por se acaso. Deus te escolheu porque Ele sabe o que tu pensa, Ele sabe o que tu sente, Ele sabe o que tu planeia. Aleluia! Por isso, cuidadito, cuidadito quando planear algo, quando pensar em algo, quando sentir algo. Cuidadito. Se é algo malo, já dobra todo dia e pede perdão a Deus. Oh, Jeová, perdoa-me. Porque esta é a visão tridimensional de Deus. Ele, quando mira alguém, Ele vê isso. Aleluia. E Davi, aqui estamos em meio da genealogia. Hermanos, quem aqui é daqueles que quando vai ler a Bíblia, quando chega na genealogia, passa direto? Todos. Quem aqui é esse? Todos. Perdeu a história de Rabes. Perdeu a história de Rabes. Alguns nem lêem lá na genealogia. Perdeu a história de Rabes. Porque Rabes está em meio da genealogia. La genealogia, hermanos, la genealogia foi necessário para mapear, para ser um mapeamento da raça humana, para não perdermos o criacionismo, de onde venimos. Agora pensamos em entrar em escola dominical, verdade? Desde Adão, desde Eva, quando houve a queda, e Deus disse, de la semente da mulher, de la semilla da mulher, nascerá um que esmagará sua cabeça, Satanás. Começou o mapeamento de la generação de geração, para não perder. E segundo, esta genealogia é para seguir os passos para Deus falar de quem foram os bendecidos. Pode ver que não habla de todo mundo, de toda a população do mundo. Pode ver que depois de Caim e Abel, já habla de Sete. Depois de 130 anos, irmão, Adão e Eva já tiveram vários filhos. Pela habla de Sete, porque Sete era temeroso a Deus. E aí vai. Quando chega em Davi, essa geração aqui é de Adão hasta Davi. Quando chega em Davi, irmãos, é o elo fundamental, é o elo crucial, é o elo principal e primordial da vida do Messias, ou seja, da vinda de Messias. Sua exaltação passa por Davi, sua humilhação passa por Davi, sua glória passa por Davi, sua vergonha passa por Davi. Davi profetizou do Messias, falou sobre o Messias. Davi é elo fundamental pela vinda do Messias, pelo ministério do Messias. Por isso, quando alguém dizia Jesus, Hijo del Hombre, ele atendia. Jesus, filho de Abraão, ele atendia. Pero quando dizia Hijo de Davi, ele parava tudo na hora, parava tudo que estava sendo. A ver, quem me chamou de Hijo de Davi? Senhor, foi só um cego. Não vai ser o cego mais. Está mesmo aqui, me chamou de Hijo de Davi. Senhor, é um miserável. Não vai ser miserável mais, será rico agora. Senhor, é uma pessoa que não tem de onde cair morto, não vai morrer, vai viver. Está-me aqui, porque ele me chamou de Hijo de Davi. Aleluia. Por quê? Porque a generação, a promessa para o Messias vindo da casa de Davi. E Deus é muito poderoso, muito poderoso. Quando Davi mirou de Salomão, disse: este é um reizaço.
esse é um reizaço. De aí vai vir a linhagem da mulher, a semilha da mulher que vai magar a cabeça da serpente. E Satanás foi por aí e se olvidou de Natã. Se miramos a genealogia, miramos Salomão, Jeroboão, Azaquias, Ezequias, Manassés, só reizaço. Eu não estou falando na ordem porque é muito difícil de memorizar isso, mano. Mas é por aí. São risaços. Por aqui vai vir a semilha. E Satanás foi por allí, por esse caminho. E quando Satanás assustou e piscou, os ángeles estavam cantando: paz na terra a los homens de buena voluntad, porque hoje ha nascido o Messias, o Rei Eterno. Hoje ha nascido o Hijo de Deus, o prometido, o Emmanuel, aquele que vai magar a cabeça da serpente. Donde? Não interessa, Satanás, tu perdeu. Já está na terra. E se mirarmos a genealogia, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque a história de Jabes está no meio da genealogia. A genealogia foi escrita pelos escribas. E os escribas, quando começaram a escrever, era mais ou menos assim: fulano gerou Betano, que engendrou Ciclano, Ciclano engendrou Betano e Ciclano, e Ciclano foi irmão de Betano, e logo engendrou, e aí vai. E quando chega Jabes, e engendrou Jabes, Deus, não, espera, para um pouquinho. Que, Senhor? Conta a história. Senhor, mas eu mando conta a história. Senhor, conta a história. E contou a história. E Jabes foi mais ilustre que seus irmãos, por qual su madre llamó Jabes, dizendo: por quanto lhe deu a luz com dolor, invocou Jabes, Deus de Israel, dizendo: oh, se me bendecir grandíssimo mi território, e tu mano estivera comigo, e me librarás de mal, para que não me dane. E Deus lo deu lo que havia perdido. Senhor, mas não tem mais, conta a história. Depois sigue. Depois de Jabes sigue. Mira. Quelub, hermano de Suá, engendrou a Meir, e la qual foi padre de Estom. E sigue agora sigue. Deus quebra protocolo, Deus rompe protocolo, Deus rompe cultura, Deus rompe sistema para bendecer aquele que Ele quer. E que eu quero dizer, Deus, não importa o que Deus tem que romper, se tem que romper sistema, se tem que romper protocolo, se tem que romper o que seja para bendecer a você e tua família, Ele vai romper, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Outro detalhe, mira, quando vai contar a genealogia de Salomão, Jeroboão, Acaz, Acasias, Ezequias, põe Jabes aí. Senhor, pero ele não é rei, põe homem. Senhor, pero ele não tem exército, põe ele aí. Senhor, mas a genealogia só do rei, põe ele aí, homem. Eu mando na genealogia, põe ele aí. O que quer dizer com isso? Já viu aquela história? Pero aquela não é irmã. Se é, pero aí não é só para quem é. Se ela não é, pero está aí. Aquele não é hijo de la irmã que eu he visto. Se é ele, pero aí não é só para quem tem. E ele não tem, mas está aí. Deus te vai pôr em lugares altos, lugares que parecem impossíveis aos olhos dos homens, mas possível para Deus, porque para Deus não há nada impossível. Aleluia. Quando te mirarem, vão dizer que se isto aí é a mão de Deus. Amém. Vamos caminhar para o fim aqui já, olha. Que Jabes isso para que Deus lhe obedecera? Primeira coisa que ele disse: se me obedecerem muitíssimo. O que quer dizer isso, meu irmão? Olho gordo, não? Olho grande, não? Senhor, não me obedece muito não, porque muito não será suficiente. Me obedece muitíssimo.
Olho grande. Senhor, aí arriba deve ter um grifo pequeno, mediano, grande. Vá logo para o gigantesco. Vá direto ao gigantesco. O que quer dizer isso, irmão? É que Deus, irmãos, não lhe gusta, é cristiano, é crente, que diz, irmão, sabe como é? La misericórdia. Não, irmão, não. La misericórdia. O fato de tu despertar hoje já é a misericórdia de Deus. Em Lamentações, Jeremias diz: las misericórdias do Senhor são as causas para que nós outros não sejamos consumidos, e elas não se renovam, elas são novas. Por quê? Porque tudo que se renova é porque se envelhece, e las misericórdia do Senhor não envelhece. Quando a misericórdia de hoje não será de manhã, quando passa por la noite já quita de hoje e põe na manhã. De domingo não será de lunes não será de martes não será de miércoles não será a mesma de jueves, e de jueves não será de viernes. Cada dia que despertarmos tem misericórdia nova para nós outros, e Satanás está assim. É dia que Deus dormir e se olvidar de cambiar a misericórdia, eu rebento todo. E o salmista diz: não dominará o guarda de Israel, nem te esconderá aquele que te guarda, ó Israel. Aleluia. Cada dia tem misericórdia nova. Então, Deus lhe gusta crente de atitude, crente que sabe pedir, crente que quer muito. Aleluia. Me obedece muitíssimo, Senhor, porque muito já não será suficiente. E Deus lo atende e cambia a história dele. A segunda coisa que Rabi diz isso está aqui, ó. E se tu, mano, estivera comigo, a ver, vamos entrar em tema de escola dominical outra vez. Tu, mano, como tu, mano? Deus é Espírito, verdade? A Bíblia diz, Paulo diz que Deus é Espírito. Juan diz que, no capítulo 4, que Deus é Espírito e quer que busca alguém, pessoas que lo adoram em Espírito e verdade. Não me acordo corretamente do versículo, mas no final é isso. Então, se Deus é Espírito, irmãos, Deus não tem forma. E como é que Jabes a hora diz: se tu, mano? Se Deus é Espírito, não tem forma, como que tu, mano? Mira, por que eu digo do tema da escola dominical? Vamos comigo. Deus é um ser espiritual, eterno, espiritual, um ser eterno. Se relaciona com pessoas eternas, com seres eternos, seres eternos, ángeles, querubins. Vive em um reino eterno. Se ele utilizasse a linguagem eterna para falar com nós outros, para ter intimidade com nós outros não entenderíamos. Por exemplo, Filipe, quando chegou a Jesus, Senhor, o maestro, tu disse que ele Padre assim, isso, o Padre te enviou, tu vindo de Padre, que Padre não sei o que e tal. Eu não me aguento mais isso, mostra-me o Padre, mostra-nos o Padre, por favor. Aí Jesus mira: Filipe, não faça isso comigo não, Filipe, que passa? Mira, Filipe, ha visto a mim? Sim. E ha visto o Padre? ¿Dónde? Felipe, eu estou no Padre e o Padre está em mim. Quem vê a mim, vê ao Padre. E quem vê ao Padre, vê a mim. Lo vê? Onde? Quando? Que hora? Eu creio que a essa hora o neurônio de Felipe se deu um nudo e todo. Esta é palavra celestial. Linguagem celestial, linguagem eterna. Quer ver? Deus utiliza nossa anatomia para se relacionar com nós outros. Os cientistas hasta hoje não sabem o tamanho do universo. Ele dijo que mede o universo a la palma. Aleluia. Não sabe quantos litros de água que há no globo terrestre. Se eu poner este copo de vaso de água aqui, se vai esvaziar. A Bíblia diz que Deus põe toda a água do planeta em sua mão e não sai uma gotita. Glória a Jesus.
Cuando medimos nuestra altura, medimos del pie a la cabeza, ¿verdad? Dios dijo que su trono está en el cielo. Cuando Él se sienta, la tierra es estado de sus pies. Dios nos ha dado 2 manos, 2 orejas, 2 ojos, um nariz, uma boca. Menos mal que uma boca. Imagina um chismoso com 5 bocas. Uau! Madre mía. E 2 pés. Então, Deus utiliza nossa anatomia para relacionar com nós. Por isso que a Bíblia diz que quando oramos, Deus sente, a nossa oração chega às narinas de Deus. Espera, Deus é Espírito, mas sente olor. Que quando a mão de Deus está sobre nós outros, bendecindo, nós outros estamos exaltados, porque Deus é Espírito, mas tem mano. Por quê? Porque Ele usa nossa anatomia para relacionar com nós outros. Que Jabes quis dizer aqui, se tu, mano, foste comigo, há 5 pontos que tu tens que ver Deus. Se mirar atrás não vê Deus, mira adelante. Se não vê Deus, mira à direita. Se não vê Deus, mira à esquerda. Se acabou não, mira para arriba, porque Ele está ali te mirando. Que Jabes estava dizendo, quando Deus pergunta a Jabes, onde quer me mano? Por baixo, Senhor. Para quê? Para que me sustente com sua destra. Aleluia. Hermano, por que vai recto? Porque a mão de Deus está por aí. Girou à direita. Por que girou à direita? Porque a mão de Deus está para cá. Girou à esquerda. Porque a mão de Deus está para cá. Hecho la rodona. Por quê? Porque a mão de Deus mandou volver para resolver um problema ali atrás, mas já vou volver. E por arriba, por que queres tu mano, me mano por arriba, Jabes? Para que me bendeça, Senhor, derrama tu mano, estenda tu mano sobre mim, para bendecir-me, aleluia. Então, se tu, mano, estiver comigo, aí já está, irmão, se a mão de Deus estiver contigo. Amém, Senhor. Pablo diz assim, se Deus é conosco, quem será contra nós outros, verdade? Agora vamos inverter? Como, se eu não me equivoco, Mano Jackson já falou sobre essa frase antes, alguns dias. E se Deus for contra nós outros? Não precisa, não hace falta nem responder, verdade, mano? Não hace falta nem responder. Então, esses foram 2 pedidos que Jabes fez para Deus. Que se me obedecerem e se o humano for comigo. A mão de Deus, hermanos, é o que nos sustenta. Amém. É o que nos segue. Amém. É que nos leva. Agora, para finalizar, a genealogia de Davi hasta José. Mira que a genealogia termina em José. Pero José é tido como o padre de Jesus. Pero Maria não concebeu Jesus de José. Concebeu do Espírito Santo. O que quer dizer isso, permítame? É porque a referência da família é o homem. E quero dizer mais. Jesus, no livro de Isaías, diz assim que um filho foi nos dado e um filho foi nascido. Cristo não nasceu de Maria. Quem nasceu de Maria foi Jesus. Jesus é o lado humano, Cristo é o lado divino. Jesus, humanamente falando, Jesus tinha madre, pero não tinha padre. Cristo tinha padre, pero não tinha madre. Quando juntamos os 2 nomes, Jesus Cristo, miramos que a madre estava na terra e o padre estava no céu. Quando Jesus vino à terra, foi recebido na mão da madre. Pero quando subiu aos céus, que ele disse: Padre, em tus manos entrego o meu espírito. O que quer dizer isso, irmãos?
O que quer dizer isso? É que não importa como tu e eu começamos, não importa como tu e eu nascemos, o importa é como vamos morrer. Aleluia. Tu e eu, oh glória. Aleluia. Rakandalamanakaya. Tu pode ter pensado em la mano del hombre, pero terminará em la mano del Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Tu pode ter pensado em la mano de la humilhação, pero terminará em las manos de la exaltação de Deus Padre Todo-Poderoso. Não importa o que somos aqui na terra, o que importa como vamos para o céu. Aleluia, glória a Deus. Ponga-se em pé, irmãos.